Olá, eu sou Isabela Costa Martins, sou candidata ao PSS do Estado do Paraná, na disciplina de História. E hoje vou apresentar uma aula do 8º ano do ensino fundamental, intitulada O Escravismo no Brasil, o cotidiano escravista através da arte. Então, antes da gente falar sobre a visão da arte sobre o sistema escravista, né, a gente precisa falar sobre o sistema escravista. O sistema escravista, ele foi um modelo adotado pelo Brasil como sistema de trabalho, né? E o que é o trabalho escravo? O trabalho escravo, ele é o trabalho forçado, quando o indivíduo, ele perde, ele é tirado dele, né, a sua condição de ser humano, a sua condição de pessoa. Então, o que acontecia? Os chamados navios negreiros, eles iam até a África, tiravam as pessoas à força de lá e essas pessoas, depois de terem sido capturadas e tiradas de seus lares, elas passam por uma travessia, por um caminho muito longo e muito torturoso até chegar no Brasil, né? Elas ficavam fechadas dentro desses navios negreiros em condições subhumanas. Então, muitos chegavam a morrer no caminho e não chegavam no Brasil. E quando aqueles que chegavam no Brasil, quando eles pisavam aqui, eram tirados os seus nomes e trocados por nomes brasileiros. E eles eram tratados como mercadorias, né? Então, ele perdia sua condição de ser humano para poder ser um objeto, um instrumento de trabalho do senhor de engenho, por exemplo, tá? Então aqui eu trouxe para vocês a maneira que a gente vai trabalhar, né, essa visão para a gente compreender um pouco melhor esse período é através da arte. Mas por que a gente vai utilizar a arte para trabalhar isso? Porque quando a gente pensa sobre a arte, né, o que é a arte? A arte, ela é uma maneira de expressão, né? Uma maneira que nós, seres humanos, nós, pessoas, utilizamos para expressar os sentimentos, a nossa visão de mundo. Então, por isso ela é muito importante. E ela existiu desde sempre, desde as pinturas nas cavernas, né, da pré-história. Então, por isso ela é muito importante para a gente pensar o mundo. E no século XIX não foi diferente. No século XIX, alguns pintores, eles resolveram retratar o cotidiano brasileiro através de pinturas, através de gravuras. Então, esses artistas, eles pintaram o Brasil conforme eles viam, né? Conforme o cotidiano deles. E um desses pintores, assim, um dos mais famosos, chama-se Jean Debré. Jean Debré, ele é um pintor francês que viveu no Brasil. E por isso, grande parte da sua obra se refere a este período. Então, a primeira pintura que eu trouxe para vocês é de um pintor chamado Jonas Moritz. O Jonas Moritz, ele pintou essa tela chamada Habitação de Negros Escravizados, ou a Senzala. Então, agora a gente vai olhar para essa tela e vamos imaginar, vamos pensar como que era a habitação dessas pessoas, como que era a moradia dessas pessoas. Então aqui a gente vê esse povo, essa população que foi escravizada, né, dentro de uma habitação consideravelmente pequena, né? Então a gente vê uma estrutura precária, a gente vê que são muitas pessoas dentro de um lugar muito pequeno, né? A gente vê que essas pessoas não parecem confortáveis para essa habitação. Então a gente já começa a pensar sobre essa condição subhumana que essas pessoas estavam vivendo. Aqui a gente tem o desenho, né? Negros no fundo do porão de navio, que é referente ao navio negreiro. O navio negreiro era a embarcação que trazia essas pessoas que foram tiradas de seus lares lá do continente africano. Então, como a gente pode ver, são muitas pessoas em um lugar muito fechado, um lugar muito pequeno, né? Então,
tem só uma pequena abertura, que é onde provavelmente passavam comida para eles, água, mas claro, tudo isso é muito precário. A água muitas vezes era a água salgada do mar, né? A água não era potável, a comida não era boa, não era o suficiente para você manter o corpo, né? Numa viagem tão longa, porque eram meses dentro desse lugar. Então, as doenças que poderiam se proliferar ali dentro. Então, muitas pessoas não conseguiam nem chegar no Brasil, né? Morriam nesse percurso. Aqui nós temos uma pintura que é muito famosa no Brasil, né? Nos livros didáticos, principalmente, que é um jantar brasileiro, do Jean Debré. O jantar brasileiro, a gente pode ver que ele quer mostrar pra gente como que funciona dentro das casas desses senhores de engenho, desses senhores de escravos. Então, nós temos aqui um casal branco, né? A elite brasileira, provavelmente, que tem uma mesa farta, né? E com seus escravos ao redor, com seus escravos ao redor deles. Então, nós temos aqui duas pessoas comendo, né? Os senhores de engenho comendo. E nós temos os escravos, né? Ao redor deles, 3 escravos adultos ao redor deles esperando as ordens, né? Estando à disposição deles, porque o trabalho deles é este, né? É estar sempre à disposição do Senhor, né? E nós temos também nessa imagem duas crianças. E se a gente reparar um pouquinho, com um pensamento assim um pouco mais crítico, a gente vai ver que essas crianças, elas eram tratadas como animaizinhos. Elas substituíam para a senhora, né? Elas substituíam para essa senhora os cachorrinhos, né? Então, quando a gente começa a pensar como que essas pessoas eram vistas, né? Como que esses escravos eram vistos pela sociedade brasileira. Então, pode ver que ela tá dando comida para ele como se ele fosse um animalzinho, né? E aqui a gente tem outra imagem que é de um autor desconhecido, que é Nhozinho no colo da mucama. Nhozinho é como é o filho do senhor de engenho, né? Do senhor dos escravos. E ele tá no colo da mucama dele. A mucama, ela é como uma funcionária do lar, né? Ela é a escrava doméstica. Então, ela poderia atuar como babá das crianças também. Então, aqui a gente vê uma tentativa de uma construção como se essa criança e essa escrava, elas tivessem uma ligação, como uma forma de mostrar que essas crianças também eram apegadas a essas mulheres, essas escravas, né? E aqui a gente tem uma imagem também do Debré, que é retrato de um escravo sendo castigado, né? Aqui a gente vai pensar sobre como como era aplicado esses castigos nos escravos, né? Quando um escravo não era obediente, quando o escravo não fazia o trabalho conforme o capataz ou o senhor de engenho falava. Então ele era castigado muitas vezes em praça pública, né? Ou quando ele era um escravo doméstico, um escravo de dentro da cidade, ele era castigado inclusive em praça pública. E esses castigos, eles eram cruéis, eles eram muito cruéis, eles eram muito dolorosos, eles eram muito humilhantes para o escravo, né? Então, agora que a gente já viu toda essa expressão na arte do século XIX, a gente vai pensar um pouco sobre a expressão no século XXI, né? Sobre como esse sistema escravista tão cruel refletiu na nossa sociedade de hoje. Então, para isso, a gente vai ouvir a música Cota Não É Esmola e a gente vai pensar sobre esses reflexos que a gente ainda tem no Brasil do século XXI. E depois que a gente ouviu a música e fez a reflexão, a gente vai escrever uma redação e a gente vai expor quais vestígios da escravidão do século XIX ainda aparecem aqui.
ok? Então é isso, gente.